Dr. Rafael Brito de Moura, que ele vem trazendo aqui o tema saneamento 4.0, que é extremamente importante, né? Esse tema que hoje, que esse ano a gente vai ter aí, né, o marco legal, né, do saneamento, né, para ser cumprido até 31 de dezembro. Então, é um importante tema aí nesse ODS 11 em relação às cidades. E o professor Rafael, ele possui graduação em Engenharia Ambiental pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, mestrado e doutorado em Engenharia Hidráulica e Saneamento pela Universidade de São Paulo, e atualmente ele é professor adjunto junto ao Instituto de Ciência e Tecnologia da Universidade Federal de Alfenas, a Unifal, no campus de Poços de Caldas. Seja muito bem-vindo, professor Rafael, a palavra agora é com você. Muito obrigado, professora Marlene, pelo convite. Fiquei muito feliz quando fui convidado a participar desse evento. Agradeço de verdade a oportunidade e vim falar de um tema assim que eu sou apaixonado, que é a questão do saneamento básico, do saneamento, que é uma dessas ODS tão discutidas, né? Na verdade, o saneamento é um problema do século XIX, né? Não é um problema que a gente deveria estar enfrentando em pleno século XXI, mas é uma realidade e a gente tem que estar pronto para encarar essa realidade, a gente tem que ter mecanismo para encarar essa realidade e temos que fazer um diagnóstico e entender os motivos disso não ter sido resolvidos e o que a gente pode usar, né, da tecnologia, do 5G, da internet das coisas, para a gente tentar garantir condições de saneamento para todos os lugares, sem deixar ninguém, nem nenhum lugar para trás, né? Que é justamente o tema desse evento. Pode colocar, por gentileza, a apresentação. Então, como é que eu defini trabalhar, né, nessa apresentação? Primeiro, quando eu fui convidado, né, para participar, eu juro que assim, eu não sou familiarizado tanto, eu sou muito da área de pesquisa sobre saneamento, eu faço operação de reatores biológicos para tratar efluentes, eu trabalho muito com essa parte mais de engenharia mesmo, que é a questão de estudar o fenômeno, estudar a vazão de alguma coisa para ver se eu melhora, para ver se eu consigo obter melhores eficiências nos meus sistemas. Só que, aí conversando com a professora Marlene também, aqui de Poços de Caldas, eu percebi que a gente tinha uma ligação muito interessante em um tema, que é o tema das cidades inteligentes. Hoje em dia, eu pesquiso muito, tenho projetos de pesquisas financiados, inclusive por órgãos de fomento do Estado de Minas Gerais, que justamente quer estudar o seguinte: olha, como é que eu consigo pensar em locais em que condições de saneamento ou sistema de tratamento de água, esgoto, enfim, não são possíveis de ser instalados, não é nem por questão financeira, ou não é nem por questão de falta de projeto ou coisas do tipo, mas por questão de falta de disponibilidade de mão de obra, falta de alguém que vai lá fazer essa operação, falta de alguém que vai lá cuidar desse sistema, né? Então, assim, essa é uma temática muito interessante, porque quando a gente pensa na indústria 4.0, que é um tema super atual, já está ficando quase ultrapassado, né? Mas, enfim, é aquela indústria da automação, da internet das coisas, da computação. E quando a gente pensa em saneamento 4.0, a gente está muito atrasado quando a gente vê. Poxa, mas a gente tem os dados que eu vou passar para vocês, por exemplo, 35 milhões de pessoas no Brasil não têm acesso à água tratada. A gente tem em torno de 14,3% das crianças e adolescentes no Brasil sem acesso à água tratada. Então, assim, na região norte, por exemplo, você tem em torno de 59% das pessoas sem abastecimento de água potável na apresentação, disponibilidade, né, para as pessoas. Então, assim, você vê que a situação nossa é muito atrasada. E quando a gente pensa no esgoto, ainda é pior. 55% da população só coleta seu esgoto. O que é coletar o esgoto? É quando você dá descarga, o esgoto sair da frente da sua casa. Ela não ficar lá numa fossa, não ficar lá no seu terreno. Então, assim, a situação do Brasil, só 55% da população tem acesso à rede de coleta de esgoto. E quando a gente pensa em tratamentos, pouco menos da metade só dos efluentes são tratados, sem dizer das eficiências desses processos de tratamento, que também a gente não entra no caso. Mas pensando só em população atendida, em torno da metade é atendida com tratamento. E a gente tem uma situação ainda pior, que em torno de 3,1% das crianças no Brasil não tem banheiro nas casas. Aí voltando para aquele tema
do professor Luiz Chaves também sobre habitação, né? Então a gente tem um problema de não ter banheiro em residência. E aí, quando a gente vê todos esses aspectos e vem num tema de saneamento 4.0, a gente pensa assim, mas a gente não resolveu o básico, a gente não resolveu questões, a gente já quer pensar em tecnologia, 5G, inteligência das coisas, inteligência artificial. E a minha resposta é a seguinte, eu tenho convicção de que essa é a saída para a gente conseguir universalizar as questões do saneamento no nosso país. É claro, tudo é ainda muito em forma de pesquisa, isso é um tema globalmente muito novo, muito inovador, vamos dizer assim, uma coisa muito recente, mas eu acredito muito que através dessas oportunidades de você conseguir tirar alguns fatores humanos que interferem muito a questão do acesso, inclusive a questão das eficiências desses processos, eu acredito que a gente vai favorecer e vai melhorar muito as condições de saneamento atuais. Então, assim, aí vem aquela grande pergunta, né? Então, não é melhor primeiro cuidar do básico para depois pensar? A minha resposta nessa apresentação é justamente não. Eu acredito que a solução é você buscar dessas tecnologias, buscar do que já existe hoje para tentar solucionar os problemas e tentar, além de você ter atender novos locais para garantir o acesso a 100%, é você também garantir que os sistemas que já existem, os sistemas atuais que já funcionam, tenha a melhor eficiência possível, que a água tratada no meu município tenha a melhor qualidade possível, que o esgoto coletado e tratado também tenha a melhor eficiência para que quando eu lançar ele no rio não cause nenhum impacto. E eu tenho convicção de que associar todos esses processos ao saneamento 4.0, a você pensar na inteligência das coisas, tudo, é a grande saída, tá? Então, vamos pensar numa situação, por que a gente tem 35 milhões de pessoas sem acesso à água? Vamos pensar nas questões das crianças sem acesso à água tratada, da região norte do país, que é uma das regiões mais críticas com relação ao saneamento. Olha que dado interessante nesse slide. Quando a gente pega para avaliar aí do lado esquerdo, a gente tem ali a disponibilidade hídrica no nosso país. O que é disponibilidade hídrica? Quanto de água doce, limpa, nos meus mananciais de água, nos rios, reservatórios, eu tenho em relação às regiões, né? Região sudeste, nordeste, sul, centro-oeste e norte. A gente vê, isso é claro, acho que todo mundo que conhece um pouco do Brasil, que a região norte é a região com maior abundância de água limpa, de água boa, de água doce do nosso país. Então, assim, fazendo uma análise simples, a gente pensa, bom, se ali tem a maior abundância de água limpa, água doce, seria a região que eu teria melhores condições de saneamento, eu teria os maiores indicadores em que o saneamento é bom, que as coisas funcionam bem. E quando a gente olha o ranking das 100 melhores, das 100 piores cidades com relação ao saneamento, a gente encontra grande parte das piores na região norte. Esse gráfico, que eu mostrei, esse mapa que está do lado direito aí da apresentação, mostra isso para vocês. A região sudeste ali, com o indicador azulzinho, né, que indica uma qualidade boa, e na região norte, esse indicador, uma coloração amarronzada, que mostra as piores situações. E aí vem aquela pergunta, mas caramba, por que isso acontece? Qual que é o grande problema disso? O que leva a uma região de maior abundância hídrica não ter condições mínimas de saneamento ou ter as condições piores do nosso país relacionadas a saneamento? E aí que entra, então, a problemática no meu ponto de vista, tá? Isso é um ponto de vista que, ó, com certeza, não é um fator, são N fatores, mas aí vem um ponto de vista que eu quero trazer para vocês para a gente pensar se, sendo verdade esse ponto de vista, né, a solução poderia ser, então, a questão mais voltada ao saneamento 4.0. Então, qual que, na minha visão, é um dos grandes problemas dessas regiões? A maior parte dessas regiões são muito isoladas de grandes centros urbanos, vamos dizer assim. Existem, claro, grandes centros urbanos, mas você acaba pegando regiões, região norte, nordeste, inclusive, que são pequenas comunidades que você ali acaba fazendo com que ela mesma funcione por si só, sem grandes conexões, vamos dizer assim, com grandes centros urbanos.
E, inclusive, na região norte, até os grandes centros urbanos sofrem com problemas, tá, de saneamento, não é só os pequenos. Mas aqui, só falando de um dos problemas, você tem, então, essas regiões muito afastadas, de repente não conectadas com esses grandes centros urbanos. Essa aqui é uma imagem que eu mostrei para vocês, essa imagem com o mar no fundo, em Ilhabela, uma comunidade lá de Bonete, em Ilhabela, que mostra justamente isso, é uma comunidade completamente isolada, o acesso por ela é por trilha ou realmente só por mar, e a gente começa a pensar, tá, como é que eu levo o saneamento para essa região? Como é que eu levo? Aqui é só um exemplo, vamos expandir esse exemplo para todo o país, principalmente para essas regiões em que eu não tenho condições adequadas de saneamento. Então a pergunta é, como é que eu posso realizar condições adequadas de saneamento num lugar isolado, num lugar que eu não tenho acesso? O que eu faço? Bom, convencionalmente, as tecnologias que hoje existem, tratamento de água, tratamento de esgoto, abastecimento, transporte, tudo, as técnicas convencionais envolvem grandes obras centralizadas, em que eu tenho uma estação de tratamento de água que vai distribuir água para todo o meu município, para todas as residências. Eu tenho também tubulações que vão coletar esgoto de todo o meu município e vai direcionar para uma estação de tratamento de esgoto também localizada no município, de grande porte, com alta complexidade de operação, alta complexidade de funcionamento, um número elevado de maquinário ali para funcionar, de equipamentos, de operadores que precisam ter qualificação, precisa ter capacidade técnica para operar esses sistemas, né? E aí vem a grande pergunta: será que eu consigo garantir condições de mão de obra mesmo? Vamos pensar, uma mão de obra, pessoas qualificadas para trabalharem nessas regiões e garantir o funcionamento dessas grandes obras, desses projetos super de engenharia mesmo, com muita complexidade em operação, tudo. Então, nessas imagens dá para ver a dimensão que é uma estação de tratamento de esgoto aqui na imagem superior do lado direito, a imagem inferior ali é esgoto também. Então, assim, será que a gente consegue garantir nesses locais uma condição adequada? Bom, aí vem a grande pergunta, que na minha visão é não. Infelizmente, a gente não consegue. Isso conta muito também da minha experiência como professor e como consultor de algumas prefeituras que acabam vindo procurar a universidade para fazer tipos de parceria. A gente vê o seguinte: não é possível garantir nem para municípios mais eficientes, vamos dizer assim, mais urbanizados, é muito difícil a gente garantir condições adequadas ali de operação, manutenção adequada desse sistema. Então, a gente tem cidades que têm os sistemas e, infelizmente, esses sistemas não são eficientes. Então, na minha visão, apresentado o problema, qual que é a solução? É você realmente fazer a internet das coisas, é você garantir sistemas. Atualmente, existem muitos sistemas, concordo que muitos podem questionar, mas são de alto custo, se o investimento já é baixo, a gente não vai conseguir. Mas hoje existem, por exemplo, componentes eletrônicos de muito baixo custo, Arduino, outros tipos de componentes que você consegue, junto com a universidade, por exemplo, elaborar uma técnica, elaborar um sistema novo de baixo custo, que você consegue, por exemplo, monitorar nível de rio. Aqui em Poços de Caldas, por exemplo, tem uma parceria da universidade com a prefeitura que é para monitorar o nível de um rio que, quando chove, tem risco de enchente. Então, essa é uma coisa de baixo custo que você consegue implementar junto com a universidade que desenvolve a pesquisa, a prefeitura que financia, que tem ali o problema, né, a problemática, e a gente consegue resolver esses problemas. Por exemplo, já visitei municípios pequenos que o operador de uma estação de tratamento de água trabalha das 8 à 1 da tarde. Da 1 até as 8 do outro dia não tem operação a estação. Como que a gente consegue garantir qualidade de água, uma água que não vai causar nenhum tipo de impacto, que não vai causar uma contaminação, sem você ter, então, um sistema controlando, um sistema monitorando, um sistema de baixo custo, principalmente, inovador, com parceria com a universidade, para promover a solução para cada situação, e não atualmente comprar esses sistemas que já existem, que você só compra todo o pacote, que tem que vir toda a tecnologia. Então, assim, hoje a gente desenvolve na universidade pluviômetros de baixo custo, sensores de monitoramento de oxigênio de baixo custo, vários sensores, várias técnicas que a gente consegue garantir isso de baixo custo e de forma eficiente. E para finalizar a apresentação aqui, já deu meu tempo pelo que eu estou observando,
Essa é uma imagem que reflete a prática. No canto superior ali, esquerdo, um sistema convencional de tratamento de esgoto e o restante das imagens, os tanques verdes e esse outro tanque ali com o meu filho, inclusive na imagem, é o futuro, é o saneamento 4.0, é você descentralizar, você construir sistemas menores que funcionem sozinhos, que se autocontrolam, não precisa de um operador, e ali eu não estou tirando o emprego de ninguém, não é esse o objetivo. O objetivo é, naquelas situações em que eu não tenho quem opere, em que eu não tenho condições, eu vou garantir uma operação adequada, vou garantir alta eficiência do sistema, eu vou garantir a qualidade dessa água distribuída. E aí, pessoal, a aplicação disso é enorme. Então, eu tenho parceria hoje com a prefeitura, hoje eu tenho parceria com a empresa aqui na universidade para a gente desenvolver sistemas, desenvolver soluções para sistemas que até hoje as soluções ou são extremamente caras ou até elas não existem, para resolver problemas aonde o desenvolvimento ainda não chegou, vamos dizer assim. Hoje em dia, com chip de celular 4G, 5G, a gente coloca no meio de uma comunidade isolada que tenha internet 4G, 5G, eu consigo controlar, operar, monitorar a qualidade de água de esgoto de um laboratório, de uma central em São Paulo, em Minas, enfim. Então, essa é a minha apresentação, essa é a sementinha que eu estou jogando aqui para essa questão das cidades inteligentes. Eu acho que é um tema importantíssimo, daria para falar muito sobre isso, eu acredito que teremos outras oportunidades, né? E agradeço muito o convite e eu estou à disposição, está aí o meu contato, assim que a gente finalizar aqui, eu posso disponibilizar também a apresentação para a gente ter uma conversa melhor. Muito obrigado. Muito obrigada, professor Rafael. Obrigada e parabéns aí pela apresentação. É muito bom a gente perceber como que tem esse avanço de tecnologia e como que a universidade, o papel dela enquanto desenvolvimento de pesquisa é importante para benefício das pessoas. Está me chamando aqui no chat, o Luiz, ele quer entrar, quer fazer uma pergunta para você. Olá, pessoal. Rafa, gostei muito da sua apresentação, foi muito boa, tá? E eu quero aproveitar e fazer uma provocação. Aí eu vou fazer a provocação tanto como secretário de Agricultura aqui de Ubatuba, quanto como presidente do Polo de Biocombustíveis e Energias Renováveis, tá? Eu acho muito interessante a gente dizer sobre esgoto e tem que tratar o esgoto para depois jogar no rio. Sendo que eu estou jogando um produto muito, muito rico em uma série de fertilizantes. Eu estou jogando nitrato de amônia, eu estou jogando amônia, eu estou jogando nitrogenados, eu estou jogando sulfatos, eu estou jogando uma série de compostos que servem para a agricultura, né? E um grande problema, e você vai lembrar bem disso, eu lembro quando eu me formei, o grande problema é que ia faltar água no mundo, né? O Al Gore colocava lá, falava assim, acabou o mundo, vai acabar a água, né? E, na verdade, o que a gente vai ter dificuldade, já tem hoje em dia, você ter água potável, acessível e num bom preço, né? Mas a gente sabe que um grande problema que a gente vai ter que enfrentar, que é o elefante na sala e que poucas pessoas falam, é que as pessoas não têm o que comer, né? Poucos são os países que vão conseguir produzir alimentos para abastecer a população mundial, eu não digo só do Brasil, não, tá? E um grande problema que a gente enfrentou esse ano, por causa de uma guerra, é a gente não ter os aditivos mais básicos para você fazer uma agricultura, você não conseguir ter certos componentes que, por exemplo, vêm da Rússia ou vêm de outros países para cá e que a gente poderia estar produzindo, por exemplo, com esgoto, ou seja, a gente pega um produto que é descartado, que eu não vou falar uma palavra grosseira, mas que as pessoas têm aquilo como nada e que podem ser utilizados para a produção, tanto desses componentes para a agricultura, quanto, por exemplo, para a energia elétrica, né? Para outras formas de você ter essa energia colocada ali. Eu queria que você comentasse um pouco disso, eu sei que você estuda nessa parte também. Agradeço, seu Luiz. Na verdade, é justamente isso. Hoje em dia,
a pesquisa avançada não trata mais sistemas para tratar e remover esgoto. Hoje em dia a gente pensa em estações de tratamento de esgoto como biorefinarias. É exatamente isso. É uma biorefinaria em que ali eu vou separar a amônia que eu quero do meu nitrogênio, eu vou separar o fósforo que está vindo ali do meu esgoto, eu vou separar algum metal que está vindo junto com a minha água residuária, e o que não tenho que fazer mais, com aquele resíduo que eu não tenho que fazer, eu ainda vou pôr ele num reator biológico, num reator anaeróbio, num biodigestor, ele vai gerar um biogás, e esse biogás ainda vai conseguir alimentar uma caldeira que vai gerar energia e alimentar, por exemplo, energia elétrica ou com calor uma certa população. Então, assim, esse conceito é o que eu falo, né? Eu falei, a gente está atrasado, assim, um problema do século XIX, a gente não resolveu pelo século XXI. E hoje em dia o que existe mais moderno, acho que vai ter até um tema aqui, que é a geração de biogás, tudo a partir de resíduo sólido. Isso é uma realidade. Você vê ali na região de São Paulo, tem um aterro sanitário Essências, que ele hoje gera energia através do resíduo de São Paulo para abastecer uma cidade de 200 mil habitantes. E assim que o aterro parar de funcionar, ele vai funcionar ainda por 15 anos, vamos dizer assim, 10, 15 anos, por conta da degradação do resíduo. Então, é justamente isso, é não pensar mais... É que assim, hoje a gente tem que pensar em resolver o problema, mas o que se pensa hoje de forma mais moderna é não tratar mais, vou pôr uma estação de tratamento de esgoto. Então, eu vou montar uma biorefinaria e ali eu vou extrair os compostos que eu quero. É um absurdo o Brasil ter que importar fertilizante. Isso aí é um absurdo. É isso. Hoje, o próprio lodo, que são os micro-organismos que degradam o efluente ali, nas estações de tratamento de esgoto, esse resíduo, hoje a gente não tem o que fazer, hoje se manda para aterro. E se você pegar um pouquinho daquilo e jogar ali na tua... Enfim, é claro, com os processos, para não ter nenhum tipo de contaminação com patógeno e tal, mas você coloca e você vê o potencial que ele tem, é absurdo. Assim. Então, precisa também entrar nessa lei, a gente precisa mudar até o visual, a modo de ver, né, a forma de ver, porque no fundo é isso. Você até agregar valor e não ser mais aquele custo, aquele sistema que a gente ia montar lá no final da nossa cidade para ninguém ver também, jogar ali, e sim agregar valor para transformar isso numa coisa viável, uma coisa financeiramente atrativa também. É exatamente esse o futuro, acredito eu. Eu acho que você falou agora no final uma coisa que nos une. Eles montam aquela estação de tratamento de esgoto no final da cidade e montam as casas populares, né, os conjuntos habitacionais também no final da cidade, e muitas vezes do lado da estação de esgoto. Né? Eu acho, por exemplo, você pega algumas cidades, eu vou citar a cidade aqui do litoral norte, e poderia citar qualquer litoral sul, e algumas cidades do interior, mas veja, nós gastamos um orçamento gigantesco para pegar o resíduo daqui. Quando eu digo resíduo, é o resíduo domiciliar, porque aqui não tem indústrias, mas o resíduo domiciliar, fazer esse resíduo domiciliar e as podas verdes, que é um grande problema que nós temos no litoral, e muito pouca gente fala sobre isso. Nós temos uma enormidade de podas verdes. Se eu mandar uma foto para você do local onde põe poda verde aqui, ele parece um edifício de 5 andares, de tão alto que já está. Né? Mas se você pega tudo isso e manda para um aterro sanitário a 300 quilômetros daqui, paga para retirar, paga para fazer o transbordo, paga para esse resíduo ir na estrada e para ser enterrado. Ou seja, nós estamos enterrando dinheiro, nós estamos enterrando condições de dar uma agricultura ou de dar uma valorização para as pessoas. A gente está enterrando dinheiro. É como se você pegasse vou pegar uma nota de 100 aqui, eu vou ficar enterrando nota de 100. É isso que está acontecendo. Tá? Então, é muito bom conversar com professores e pesquisadores como você, que tem essa visão. Isso é política pública, é isso que a gente precisa fazer para mudar a mentalidade das pessoas. Tá? Em vez de eu mandar para fora o resíduo, por exemplo, do litoral, onde uma cidade como Ubatuba recebe, tem 100 mil habitantes, e quando chega o verão eu passo para 1 milhão de pessoas, ou seja, eu tenho 10 vezes mais, fazer esse resíduo ficar aqui, produzir energia, produzir os fertilizantes, produzir até biomassa, se for a questão, para gerar energia elétrica. Isso é importantíssimo. Então, depois nós vamos conversar, mas eu quero muito que a gente desenvolva alguns projetos. Eu acho que esse encontro nosso aqui, que a professora Marlene está colocando a gente, é muito importante por isso, para a gente também nos encontrarmos e tirarmos soluções práticas. Fazemos um projeto piloto, alguma coisa assim. Tá bom? Muito obrigado. Estou à disposição, a Unifal está sempre à disposição de todos aí. Um abraço.
Bom, muito obrigada aí pela participação, Rafael, novamente, parabéns. Obrigada, Luiz Chaves. E nós temos aí, né, o lançamento do Observatório das Cidades Mais Inteligentes, que justamente a intenção é essa, é a gente agregar pessoas que têm esse conhecimento, essa abordagem, e que a gente possa fazer essa união de esforços para fazer cumprir essa Agenda 2030 e levar nossa contribuição. Bom, eu vou pedir agora a próxima